Estou aqui na presença de Deus essa manhã e eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se esforçado para agradar a Deus naquilo que você acredita? Eu vou ler um texto aqui que está em Hebreus 11:6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu quero contar nessa manhã dois testemunhos que marcou minha vida. Um eu ouvi numa pregação, o outro eu vivenciei. Então, o primeiro testemunho é uma mulher que ela estava dirigindo e o Espírito Santo tocou ela e falou assim: encosta o carro nessa conveniência. Era de madrugada, ela encostou o carro numa conveniência e entrou na loja. O Espírito Santo falou para ela: ó, planta uma bananeira no meio da loja. Olha só que loucura, hein? E ela, obediente ao Espírito Santo, plantou uma bananeira no meio da loja. Daqui a pouco ela escuta um monte de garrafa quebrar. Ela ficou assustada, olhou assim, uma mulher chorando e tremendo e olhando para ela. E ela foi socorrer a mulher. O que aconteceu, moço? Tá tudo bem? E essa mulher chorando compulsivamente. Quando a mulher se acalmou, contou para ela, falou: moça, eu estava ali atrás agora, orando a Deus, muito triste, falando: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não me ama, o Senhor não me ama. Se o Senhor me ama, Deus, que o Senhor mande uma mulher, o Senhor manda uma pessoa plantar uma bananeira no meio dessa loja. É muito forte, né, irmão? Deus é maravilhoso. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E quão é importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Quão é importante a gente ter fé de acreditar naquilo que Deus fala conosco. E é isso que eu quero te incentivar nessa manhã. O outro testemunho é que uma vez eu sempre frequentava uma loja que tinha vários vendedores ali, né? E uma vez eu ouvi um rapaz falando sobre as dificuldades que ele estava no casamento com outras pessoas ali no serviço. Ele era um funcionário, era um vendedor dessa loja. E o Espírito Santo falou comigo assim, falou: fala com ele, fala de mim para ele, que eu vou salvar o casamento dele. E na hora, irmão, eu não criei nisso. Eu simplesmente falei: meu, isso deve ser algo da minha cabeça. Eu não vou falar não. E eu ia nessa loja frequentemente. Eu constantemente ia nessa loja. Tipo, às vezes 3 vezes na semana. E aí eu fui embora e não falei nada. Fui embora. Só que quando o Espírito Santo ele fala conosco, isso fica no nosso coração. Eu fui embora, só que eu não estava em paz. No sentido de que algo, o Espírito Santo falando para mim: era para você ter falado, era para você ter falado. E aí, uma coisa importante que a gente tem que entender, e que Deus também conhece o nosso coração, é que faz prova com Deus. Eu falei: Deus, me deu um sinal que realmente era para mim ter falado aquilo ali. E o sinal que eu pedi para Deus, nessa loja aí tinha mais de 20 vendedores. Se não for 30 para cima, porque tinha muitas pessoas. Falei: Deus, a próxima vez que eu for na loja e eu pegar uma senha e essa pessoa me atender, eu vou entender que o Senhor queria que eu falasse aquilo ali. E eu já aproveitei, comprei um livro em relação a casamento e fui até essa loja. Já, tipo assim, eu já criei que era Deus falando, né? Porque eu fui, já comprei o livro, falei: se realmente Deus tem um propósito nisso, eu vou dar esse livro para esse rapaz. Aí fui, entrei na loja, chamou minha senha. Quem que veio me atender? O rapaz. Falei: Jesus, agora não tem jeito, eu tenho que falar. E aí eu fui e falei: irmão, vem cá, eu acho que
Falei, eu acho não, né? Eu falei, ó, você tem passado por um momento difícil no seu casamento e Deus pediu para eu te falar para você não desistir do seu casamento. E dei esse livro para ele. E ali eu vi que existia um propósito, porque na outra vez que eu só falei isso para ele, foi embora e falou obrigado e tal. Na outra vez que eu cheguei lá, ele já tinha quase terminado o livro, faltava 4 páginas para ele terminar o livro. Então eu vi que realmente o Espírito Santo tinha um propósito com esse casamento, com esse casal, com essas vidas. Então eu quero te incentivar nessa manhã. Creia no que o Espírito Santo está falando para você. Creia que Deus ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente deixa de cumprir a vontade de Deus, agradar a Deus com algo às vezes simples, que é algo que Deus pede para nós. Não é tão simples às vezes, né? Que nem plantar uma bananeira no meio da loja. Tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter sensibilidade com o Espírito Santo. Mas às vezes por causa da nossa reputação a gente acha, o que a pessoa vai pensar de mim, né? Porque isso aconteceu comigo. Foi o que eu pensei de primeira assim. Falei, o que o cara vai pensar de mim, né? Mas assim, depois eu parei para pensar, falei, eu tô agradando meu Deus, eu tô agradando a Deus. Então a palavra de Deus diz lá em Romanos 1,16 que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Crê no Espírito Santo, tenha fé, seja usado por Deus, deixa Deus usar a sua vida. Não tenha medo de falar do Evangelho, não tenha medo de falar de Jesus, porque o próprio Deus ele vai respaldar as suas palavras. Jesus diz assim, quando vocês forem falar de mim, do meu nome, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai falar e não vai ser você. Então, que o Espírito Santo possa te usar, que o Espírito Santo ele possa tomar conta de todas as circunstâncias e te dar respaldo, te dar discernimento, te dê direção para você cumprir a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Esse foi o vídeo de hoje.